Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a vereadora Lidiane. Boa noite aos funcionários desta casa e a todo o público que aqui nos assiste, a qual eu saúdo. E também todo mundo que está nos acompanhando de casa pela Rádio Conexão, pelas transmissões ao vivo. Estendo meu fraternal abraço de boa noite. Gostaria de iniciar meu discurso me acostando aos votos de pesares apresentados pelos nobres colegas vereadores, as famílias enlutadas do nosso município, a família do nosso amigo Pinda, né? Pinda tão novo, que nos deixou de uma forma tão trágica, e que me espelho na dor sentida pelos seus filhos, com a perda tão precoce de um pai, né? Estendo meu abraço fraternal a Fernando e a Fernanda, né? Seus filhos, que passam por essa dor que eu já passei, que é uma dor bastante singular, uma dor bastante singular, você perder um pai tão jovem, né? Ao mesmo tempo que estendo esse abraço ao outro, né, outro amigo meu que perdeu um pai tão jovem, o filho do nosso amigo Joaquim Rodrigues, que nos deixou, a Francisco Neto, né, que de uma forma tão repentina e também trágico, né, visto que seu pai saiu num dia normal de trabalho para visitar o seu sítio e posteriormente, né, foi encontrado sem vida. Então, estendo um abraço fraternal a essas pessoas que perdem a figura, o maior exemplo de pai que temos, de homem que temos, que é nosso pai. Mas também gostaria de falar sobre o luto mundial, eu acredito eu, pela perda do Papa Francisco. Papa Francisco que foi um exemplo não só, né, da nossa religião católica, mas um exemplo de ser humano, um exemplo a ser seguido. Dito isto, as frases que foram apresentadas aqui, de sua autoria, refletem bastante o que pregava, o que vivia o Papa Francisco, que era a união e o amor, independente de bandeira, independente de localidade, independente de etnia, o amor, né? E me lembra também uma frase muito emblemática que foi falada por ele, que por muitas pessoas foi tomada por uma frase lógica, uma frase óbvia, mas que dizia que nós somos caminhos e quando paramos, não seguimos em frente. Ora, é de se pensar que é uma frase lógica, mas o fundo, o contexto dentro dessa frase, no que dizia o Papa Francisco, vai além disso. Ele mostra que nós somos caminhos, e muitas vezes várias gente depende da gente, né? Várias pessoas esperam que abramos, que a gente abra esse caminho para que elas possam progredir. E quando a gente para, a gente não tem progresso, né? A gente não adianta parar e esperar que o caminho siga por si só, né? Não adianta a gente parar, orar para Deus e não ter uma atitude, né? Não ter a fé e não ter uma atitude de fé. Então é isso que o Papa quis passar, né? A gente tem que sim fazer a nossa parte, confiando sempre em Deus, porque Ele nunca vai deixar de nos ajudar, mas fazer perpetuar o nosso caminho, porque o nosso caminho pode servir de exemplo para o próximo, assim como foi o grande exemplo que o Papa nos deixou. Mas gostaria de iniciar meu discurso parabenizando, né, primeiramente, em forma de aniversário, que é aniversário hoje, o meu grande tio Antônio Oliveira, né? Estender meu abraço ao tio Antônio, meus parabéns. Parabenizar também o evento da Paixão de Cristo e a todos os envolvidos. Santa Terezinha já tem difundido o seu nome quanto cidade, e muito disso parte da apresentação teatral da Paixão de Cristo, que hoje é reconhecida por toda essa região. Então, parabenizar a todos os envolvidos. A gente sabe que é um processo bastante difícil, apesar de ser todo ano ser realizado, mas tem sim a questão dos ensaios. Os ensaios têm que conciliar com o pessoal que trabalha, com o pessoal que tem seus afazeres, mas que entregam para a gente uma apresentação magnífica. Parabenizar também ao amigo Felipe Pedro por ter realizado um bolão, né, que gerou não só o comércio, como o turismo e o lazer da nossa cidade. Parabenizar o amigo Edson, né, que tirou a premiação do seu bolão. E dizer que parabéns, é de uma forma singular parabenizar, porque é um esporte que já está caracterizado como bandeira da nossa cidade, né? Parabenizar também a Prefeitura pela realização da reunião da audiência pública para decidir as leis de diretrizes orçamentárias do nosso município. Uma reunião bastante proveitosa que foi apresentada a nós, vereadores, e à população, o que o governo do estado está focando no momento. E em conversa, nesta mesma audiência pública,
foram apresentadas várias soluções, várias ideias no sentido da primeira infância, né? No sentido de educar nossas crianças, de investir cada vez mais em programas que desenvolvam, né, a primeira infância, desenvolvam nossas crianças a base para que futuramente elas estejam representando a gente, estejam trazendo soluções e quem sabe não aqui nesta casa, né? Dito isto, gostaria de falar, assim como os colegas falaram, sobre ontem, que todos nós, vereadores, salvo o vereador Aldo, que estava trabalhando, estivemos presentes, participando de um projeto tão lindo, um projeto que fala sobre o meio ambiente na Escola Pedro Soares, né? E eu agradeço aqui, né, a nossa professora, Verusa, pelo convite, né? Dizer também que no início ela achava que a gente não ia, que muita gente desacreditou da sua palavra, mas que essa Câmara não. Abraçou de bom grado, abraçou de uma forma gigante, né? Diga-se de passagem, acho que todos os professores e os funcionários do Pedro Soares estavam impressionados por ter a presença de 8 vereadores que falavam, estavam se comunicando com as crianças, né? Apresentando o que de fato a gente sabe, o que de fato a gente faz sobre o meio ambiente e falar um pouco sobre o assunto, um assunto tão importante na nossa cidade, o meio ambiente, né? Eu também recebi um presente e tive a obrigação de trazer aqui o cartaz feito pelos alunos do 4º ano, no qual eu vou demonstrar aqui para vocês. Quero agradecer, né, e dizer aos alunos que fizeram que esse cartaz vai estar de mostra aqui na nossa casa esta semana, também na reunião a qual eles vão estar aqui, e é de muito importante, porque nossas crianças estão nos alertando uma coisa óbvia, que a natureza clama por socorro, que a natureza clama por ajuda, né? Em conversa com elas, eu trouxe uma frase que esteve presente durante todo o meu curso de engenharia civil, porque trata diretamente desse convívio do homem com a natureza. Na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, né? Por que que a natureza está clamando por ajuda? A natureza é muito justa, ela nos retorna tudo aquilo que oferecemos para ela, e principalmente nossa cidade. Santa Terezinha foi berço, né, da agricultura, da pecuária. Santa Terezinha cresceu nessas duas áreas econômicas e ainda hoje é referência. Tanto que apresentamos vários requerimentos, temos audiências públicas com os produtores rurais, tivemos recentemente uma audiência aqui que tratava sobre a agricultura familiar e a venda desses produtos para o próprio estado, para o município, né? Então é uma bandeira muito importante de se defender, visto que as crianças estão preocupadas com isso, a base está preocupada. E foi de grande valia o seu projeto, professora, porque mostrou a eles que eles não são só mais um na multidão, que eles têm o poder de apresentar a gente novas ideias. E são ideias que a gente fica boquiaberto. Uma criança de 8 anos, uma criança de 6, 7 anos, pensar numa ideia dessa, ter a coragem de apresentar a nós vereadores. Então, isso é um projeto grandioso, pioneiro na cidade e que acredito que vai cada vez mais melhorar, né, a qualidade de vida do nosso município. Eles vão participar aqui, vão trazer novas ideias que posteriormente vão ser transformadas sim em requerimentos e projetos de lei, né? Futuramente pensar até num programa ambiental aqui, em que as crianças ensinem aos mais velhos, que as crianças mostrem que elas estão aprendendo na base o que é preciso para ter um futuro melhor, o que é preciso para preservar nosso maior bem, o nosso planeta. Então, professora, parabenizo demais o projeto, parabenizo a todos os colegas vereadores que estiveram presentes, né? A toda a educação do nosso município, no qual parabenizo ainda mais o Pedro Soares pela obtenção, né, de grandes índices na educação, de aumentar o seu índice do IDEB, o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, só mostra que o trabalho vem sido bem feito, um trabalho feito com amor para as crianças do nosso município. Vou comunicar um pouco agora sobre as questões da Secretaria de Saúde que me foram passados. Ao contrário do que dizem sobre a marcação de exames sendo perdidos, né, de que que não está sendo feito um devido controle dos atendimentos e dos serviços prestados, trouxe alguns números que provam que sim, estamos fazendo um serviço
e atendimento à saúde. Serviço esse de cirurgias. Conseguimos uma cirurgia de prótese de joelho, que se fosse orçar, iria valer mais de R$ 40.000. Na última sessão foi falado sobre um exame, o exame de Paizinho, se eu não me engano o nome é encefalo. Enfim, um exame de mais de R$ 10.000 que foi conseguido pela prefeitura. A gente batalha, a gente vai atrás disso. Porém, em contrapartida, trouxe aqui uma lista que só o secretário tem esse acesso, que é o que é pedido, o que é demandado aqui para o Hospital Frei Damião. E fiz questão de escolher o Frei Damião porque é um atendimento aqui vizinho a gente. E do que é retribuído, do que é atendido. Então, por muitas vezes, perdemos esse exame não por desinteresse dos funcionários da casa, mas sim pela questão da regulação, da mediação, quando parte para outra cidade, né, para outra instituição. Então, falar também foram feitas cirurgias, né, cirurgias oftalmológicas, cirurgias de catarata, foram feitas 10 na última semana e 7 de pterígio, totalizando um total de 25 de catarata e 13 de pterígio só este ano. Dizer também que foram divulgados pelo secretário Pita o número de viagens feitas pelo tratamento fora do domicílio, perdão, TFD, que foram em torno de 560 viagens feitas. Se a gente botar um paciente por viagem, a gente sabe que a van sai cheia daqui, mas se a gente bota um paciente por viagem, em 560 em um mês, a gente tem cerca de 12% do município atendido. E a gente sabendo que não vai só um paciente, a gente manda para João Pessoa em torno de uma van cheia, a gente manda para Patos em torno do carro cheio. O que é reclamado aqui é falta de carro, né? Por que está faltando carro? Porque os carros estão viajando com pacientes. Muitas vezes é exigido pelo próprio hospital de que o paciente vá em um carro só, de que o paciente vá em um carro baixo, de que o paciente não se misture com outros pacientes que possam, né, prejudicar a sua saúde. E sim, não adianta só defender, sim, é um motivo de preocupação, é um motivo, sim, de se cobrar, né, a aquisição de mais carros para o nosso município, mas que não se cobre que esses carros não estão fazendo viagem porque estão parados, porque não, eles estão viajando, eles estão diretamente a serviço. Tanto é que quebram bastante. Por quê? Porque não param. O nosso município, diferente de vários municípios aqui da cidade, da região, ele não ele não costuma negar carro quando é pedido para a saúde. Ele não costuma fazer uma triagem, ele não costuma fazer a questão de pergunta ou dizer para você aguardar o próximo carro. Não, de prontidão ele manda. Claro, se houver carro. Sobre a questão de carro, eu vou levar sim o pedido para adesivar, né? Se eu não me engano, requerimento de áudio, adesivar o carro da hemodiálise, sim, de prontidão. Mas enquanto não adesiva, eu acredito, na minha concepção, de que não é bom deixar ele na Secretaria de Transporte enquanto não está adesivado. Porque o pessoal vai cobrar a viagem dele. Vai dizer, o carro não está adesivado. Pois não, velho. Vereador, não teria um lugar, uma garagem como tinha antes, né, na governo de Terezinha? O quarto da hemodiálise era exclusivamente do pessoal da hemodiálise, era guardado aqui na antiga maternidade, lá do espaço que eu guardava pessoalmente. Então, pode ser guardado lá. Porque é uso exclusivo. Eu lembro que essa casa aqui apresentou um requerimento para adesivar o carro de uso exclusivo do hemodiálise. E foi feito isso aí. Após ela ter saído do poder, eu encontrei esse dito carro lá na Santana, numa cantoria. Carro que era da hemodiálise para carregar o pessoal, estava lá numa cantoria, lá na Santana. Então, portanto, tem que ser guardado, porque é uso exclusivo da hemodiálise. E não para estar em qualquer lugar. Vossa Excelência tem razão. E há sim essa lei que é de uso exclusivo. A lei também fala da questão da higiene do carro, fala assim da adesivação do carro, né? E assim vai ser cumprida essa lei, com certeza. E não, acho que acredito na próxima sessão a gente já tem esse carro adesivado, já tem seu local guardado e tudo mais. Ainda sobre a Secretaria de Transporte e o atendimento, né, da secretaria em si, avisar que a secretaria teve uma mudança no telefone, está divulgando nas redes sociais, mas dizer a todo mundo que está atento aí na nossa transmissão que o novo número é 98908-0344, repetindo, 98908-0344.
Então, quem anotar aí, difundir, né, nos grupos, aí o pessoal que usa, que faz uso da Secretaria de Transporte, que esse vai ser o novo número de atendimento. Ainda sobre a Secretaria de Saúde, gostaria de avisar, e agora vai direcionado aos nossos agricultores, aos produtores rurais, ao pessoal da zona rural, que no dia 30, terça-feira, né, será realizado aqui nesta casa, inclusive eu acredito que já foi enviado ofício ao nosso presidente, uma atividade laboral em alusão ao Abril Verde para os produtores rurais, né? Uma atividade educativa de prevenção de todas as formas de câncer. Ela será feita pelo Sereste da região, parceria com a Secretaria de Saúde, e essa palestra vai ser administrada pela doutora Nayara Xavier, e é de muita importância para os produtores rurais do nosso município. Ao mesmo tempo que indago aos produtores que me procurem para a gente datar o melhor horário, a melhor data, o melhor dia para fazermos a audiência pública com o pessoal da PRF, né? Já foi cobrado novamente pelo nosso amigo Herói, que marcasse um dia, provavelmente um horário à noite, porque o pessoal rural trabalha de manhã e de tarde, ou à noite ou no sábado, para que a gente fizesse essa audiência pública, né, para tratar sobre os assuntos de animais, assuntos esses que somos cobrados diariamente, né? Então ele cobra que a gente faça um levantamento da melhor data que esteja presente o maior número de produtores, para que a gente possa haver essa reunião. Parabenizar também, né, a Secretaria de Assistência Social pelos eventos alusivos à Semana Santa, alusivos à Páscoa, na entrega de ovos, como foi feita, e inclusive parabenizar sobre a oficina de bolos de pote. A gente, aqui na reunião da LDO, a gente falou muito sobre a capacitação de pessoas do nosso município, a gente fala muito sobre a oferta de empregos, né? Sair um pouco dessa vertente de que a cidade depende economicamente apenas da prefeitura, desenvolver cada vez mais a população em si para gerar sua própria renda. E esses eventos de oficina são muito importantes, porque mostra que a pessoa única pode investir em si, pode investir num comércio próprio, um comércio individual. Muitas vezes não vai gerar uma renda tão exorbitante, mas é aquela renda que já paga o aluguel, paga uma água, paga uma luz, né? É uma renda que já tira a gente de um pouco do sufoco. Então, desenvolver essas oficinas é de muita importância. E a gente alerta, né, ao que foi falado aqui sobre a questão do Sebrae. O meu primeiro requerimento deste ano fala sobre isso, sobre a implantação de programas de empreendedorismo na cidade, né? É batido muito na tecla daqui sobre trazer empresas para o nosso município, sobre trazer novos investimentos, programas que desenvolvam empregos, né, nas mais diversas áreas. Só que aí vem um porém. Será que a nossa população está capacitada para ter essas vagas? Será que se a nossa população disputar essas vagas com pessoas de outros municípios, ela vai atender aos requisitos, ela vai estar pronta, né, para ter esses empregos? Então, sim, é um alerta e é de muito bom grado esse pedido ao Sebrae, porque a gente tem sim que capacitar antes de trazer esses empregos. A gente tem que fazer uma forma da nossa população estar pronta quando esses empregos chegarem, se chegarem, né? Não é uma afirmação. Mas a população está pronta e preparada. E fazendo isso, a gente pode sim mandar essa população para outras cidades, para que possam conseguir empregos, né? É muito ofertado na cidade de Patos, mas a gente tem gente daqui que trabalha em Piancó, em Olho d'Água, nas cidades aqui do Vale do Piancó, cidades para o lado de São José do Bonfim. Então, capacitar essa população antes de gerar esses empregos, para que não sejam tomados por falta de pré-requisitos, né? Agora vamos falar um pouco sobre os assuntos que foram polêmicos nessa semana. Falar um pouco sobre a galeria da rua lá, né? Na rua da minha casa, porque afeta sim também a rua da minha casa. Dizer o porquê que foi afirmado que esse problema é paliativo. Por quê? O problema de galeria não está só em águas pluviais. O problema de galeria não está só num declive, não está numa rua ter sido feita onde era um antigo riacho. O problema é muito maior. É um problema que tem que ser feito vários estudos para que a gente possa achar uma solução. Hoje é muito fácil dizer que um canal de rede pluvial ali resolveria, né? Hoje é muito fácil dizer isso. Mas e se é feita uma obra dessa? Uma obra milionária, diga-se de passagem.
e não resolve, a quem a população vai cobrar? Não é? Eu acredito que hoje o estudo em si daquela região tem que ser feito primeiro do que a gente achar uma solução. A gente tem um declive grande que não vai ser resolvido com a galeria pluvial. Essa galeria vai entupir, essa galeria não vai dar venção e posteriormente vai ser cobrado aqui de um serviço que vai ser feito, acabado de fazer. O que é que a gente pode fazer? Um estudo do curso das águas, e vale salientar que esse curso das águas mudou posteriormente a pavimentação do nosso município, né? Inclusive em várias cidades, em várias localidades aqui da nossa cidade, eu perguntei o que é que mudou posterior o asfalto, né? Principalmente nessas localidades que tem uma ladeira maior, como é ali no amigo Nego Cidrone, né? Perto da casa do amigo Francisco, tem uma ladeira muito grande e preocupa a gente, né? Essas águas pluviais, visto que a gente está nesse período de inverno um pouco confuso, né? Um inverno um pouco diferente dos outros anos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Trazer principalmente gente de fora, gente capacitada para estudar essa rua em si, né? Essa rua já teve vários requerimentos, eu acredito que de todos os vereadores aqui para resolver. E quando o vereador Chico disse que é um problema paliativo, é porque foram tentadas de várias maneiras resolver o problema. Foi feita limpeza anual, eu me lembro no tempo do meu pai era feita essa limpeza de 6 em 6 meses, né? Em que abria as tampas, limpavam. E o que o vereador Zé do Egito falou, a galeria foi consertada, mas a gente sabe que posteriormente vai haver problemas porque há todo ano. Há todo ano, não é um problema que é resolvido com o paliativo de se consertar a galeria. Ela não suporta, a gente já viu isso. A gente já viu que aquela rua alaga independente da galeria. Ela pode ter sido limpa hoje. Amanhã, se houver uma chuva de cerca de 150 milímetros, como houve aqui na cidade vizinha em Catingueira, vai estar alagado. Entendeu? É um problema a ser pensado, um problema a ser discutido aqui pela casa, não só em apresentação de requerimento, achando uma solução rápida e fácil. Uma solução que dure para o resto da vida, uma solução que resolva de uma vez esta problemática. E convido aos vereadores para a gente fazer essa reunião, junto com o senhor prefeito, né, para que a gente possa sair com um representante aqui para o governo do Estado, visto que é uma obra inviável para o município. Vou levar de prontidão também os requerimentos feitos à questão da reforma dos mataburros, né? E dizer que a gente está com um pouco de dificuldade para achar as pedras na empresa que solicitava. Inclusive, nosso colega aí, vereador Pedro Soba, tem uma pedreira, né? Caso esteja produzindo aquelas pedras que de mataburro que são usadas aqui, a gente está de prontidão. Está procurando bastante, a demanda aqui está gigante, né? Inclusive, vou concluir. Inclusive, se eu não me engano, o requerimento do colega vereador Alves já se subscreve, né, sobre o mataburro do Alto Cumaru. Acho que vai ser feita essa procura. Sobre a questão dos roços, está sendo feita, né, esses roços. O problema é que são muitas pequenas obras em paralelo, muito pequenos serviços. A gente termina uma galeria aqui com um pedido de serviço já em outra parte. E a gente não pode ponderar um lado, qual lado precisa primeiro, qual lado precisa mais rápido, né? Assim, a gente sabe que a questão da galeria é questão de saúde, então de prontidão foi feita. E terminado esse serviço que foi concluído hoje, posteriormente a gente vai ajeitar, né, esses demais que vão aparecendo. E que muito se fala aqui sobre foi reclamado de que o prefeito não escuta os nossos requerimentos, né? Mas de prontidão eu digo que cobro diariamente dele. Vários requerimentos são feitos aqui. Cobro mais o requerimento dos outros do que os meus, porque eu sei que eu não preciso vir aqui pedir uma reforma do mataburro, pedir uma reforma de uma lâmpada, pedir a troca de uma lâmpada, um ajeite do motor, porque eu posso ir direto a ele cobrar. Mas eu sei que alguns não têm um contato direto com ele, e sim, cobro esses requerimentos, cobro o requerimento de vocês, né? E que saiu um vídeo, assim como foi postado esse vídeo, dizendo, mas o prefeito só faz as coisas quando cobramos, né? Mas, ora, se esse não é o nosso serviço, é esse o papel do vereador, cobrar para que seja feito. Quando se acontece isso, quando é feito, a gente tem que agradecer. Uma hora você cobra que ele faz apenas quando é cobrado, e outra hora você diz que ele não faz. Outra hora você cobra uma resposta. Então é uma ambiguidade no que é dito aqui. Há uma ambiguidade no que é apresentado sobre a solução dos requerimentos. E há vereadores aqui, a maioria, que quando são atendidos, vêm e agradecem, mas outros não. Então, por que ele iria informar
de um requerimento sabendo que não vai ter um retorno, né? Sabendo que não vai ser falado porque foi concluído. Então, essa questão de se cobrar, acho que a própria mídia da prefeitura, quando é feito um serviço desse, é apresentado, né? É difundido para a população, e dizer que o prefeito não tem amor pela cidade, que faz isso, que não é por amor, eu acho que é uma questão um pouco maldosa, porque um prefeito, no seu terceiro mandato, né? Acho que todos nós passamos pela política, sabemos o quanto é desgastante. Um cara da terceira idade, com seus mais de 70 anos, né? Eu peço até permissão para ele falar já um pouco desgastado, né? Já vai se levantar, aquele gemido, um pouco velhinho, né? Eu acho que eu tenho que falar, eu acho que ele não vai se importar quanto a isso, mas o prefeito já tem uma idade certamente avançada e tem seu ganho financeiro garantido. Então você acha que ele está aqui é por quê? Por status? Não, ele podia estar muito bem, encerrar sua carreira, se aposentar, ficar na beira do mar. Mas não, isso aqui é feito por amor, né? Acredito que todos nós aqui, se a gente não tem amor aqui, se a gente não estaria fazendo parte dessa Câmara Legislativa. O tanto que a gente batalhou aqui para estar aqui, né? Então, não reconhecer que o povo viu nele, né? Um prefeito que faz, um prefeito que está presente, não reconhecer que a população escolheu, é um pouco maldoso de se falar. Concluir, vereador, por favor. E dizer que está sendo feito sim o melhor pelo nosso município, né? A gente sabe que sim, tem intercalços, não é perfeito, nenhuma administração é, mas no mais a gente vem atendendo o que a população vem pedindo e trazendo melhorias, fazendo com que a nossa cidade tenha sim esperança de cada dia mais ter um futuro melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Voltando aqui ao segundo expediente, né? Salientar algumas dúvidas que foram levantadas. Primeiramente, sobre a questão do material odontológico. O material odontológico ele chegou desde quarta-feira, inclusive a nossa médica, a doutora Fernanda. Inclusive, a nossa médica, a doutora Fernanda, esteve lá pessoalmente para fiscalizar, ver se tinha chegado tudo, né? Não tenho a informação se foi atendido hoje, porque haveria a troca, houve um ressecamento da mangueira do compressor que foi pedida, não tenho essa resposta agora, mas que sim, o material chegou, questões de licitação que demoraram um pouco, mas que foi atendido. Sobre a questão de que saúde e educação é prioridade do nosso município, isso é óbvio, é obrigação do prefeito tratar de assuntos, né, como saúde, educação, segurança, infraestrutura do nosso município. E os dados apresentados aqui nessa sessão mostram que vem sendo tratado de uma forma bastante carinhosa. Dados esses que, em comparação feita no começo da sessão, se comparava os atos do prefeito Arimateia com o prefeito Suélio, ao qual saúdo, né, por fazer uma grande gestão também. A gente mostra que os dados de TFD, de atendimento fora do município, são maiores do que o de Catingueira, né? A gente mostra na educação também o aumento do IDEB, o aumento da escolaridade da leitura apresentado pelo Pedro Soares. Então, sim, duas áreas tratadas com bastante cuidado pelo nosso prefeito, né? E a questão dos veículos não atender foi apresentada aqui também. A gente tem um tratamento fora do município, tomando os carros, né? Levando esses carros que estão aqui, e às vezes a gente fica desassistido apenas com um carro, algumas motos, e assim essa controvérsia. Sobre a questão de esgoto a céu aberto, já foi bastante discutido aqui, que no Código de Conduta do município é instruído para que se faça fossas sépticas. A gente não tem uma rede de esgoto. E vocês falam que a gente tem que mostrar aos estudantes que não está sendo tratado de forma correta o meio ambiente quando a gente lança quando esses esgotos estão de céu aberto. Mas quando o plano de conduta fala que não há um local de destinação desses esgotos e é feito um esgoto de forma irregular, o destino final é na rua, é no mato. Isso sim prejudica o meio ambiente. A gente não tem um sistema de tratamento de esgoto na cidade. Não adianta a gente falar que tem que fazer esgoto, que tem que ajeitar esgoto. Ajeitar um esgoto que está irregular? Não. O Código de Conduta explica. O nosso município, quando você vai construir sua casa, você tem que fazer a fossa séptica para a destinação final dos seus resíduos, né, ser na sua própria casa, de sua responsabilidade, porque a gente não tem esse sistema de tratamento de esgoto. Né? Eu acho que responde muito a questão da galeria, mas sim, vou levar ao prefeito, a gente vai tentar fazer uma solução e que se cobra, né, que toda vez tem que se fazer esse paliativo, mas todo ano é feito. Todo ano, no começo do ano, há esse pedido para a reforma dessa galeria, há essa rua em pauta aqui, há o rosto da cidade que é feito no período de chuva.
é o período de inverno. Isso é de praxe se pedir, e todos os anos são resolvidos. Falar também, para concluir, né? Em momento algum nessa casa, nas minhas 2 gestões, estou iniciando a 2ª gestão agora, eu falei de alguém que já passou por essa prefeitura. Em momento algum eu falei de algum ex-prefeito. Por que não? Eu acredito que todo mundo que passou por aqui, que fez qualquer coisa, tem seu serviço prestado. Tem que se manter homenagem. Não gosto de comparar uma gestão com a outra, apesar de ter feito parte de algumas gestões, apesar de ter meu pai como gestão, mas não trago aqui direto, né, o que foi feito por ele. Porque eu não gosto de comparação, eu gosto de homenagear quem já fez alguma coisa para Santa Terezinha. Então, dizer que eu comparo, né, o serviço que é feito nessa gestão com outras gestões é um pouco uma falácia, uma injúria, porque em momento algum eu ataquei gestão nenhuma, né, mesmo sendo líder do governo. Mesmo sendo papel do líder do governo defender, mostrando que há erros em outras gestões, eu não faço isso, porque eu tenho respeito a todo mundo que passou pelo Poder Executivo aqui na nossa cidade. Então, dizer que eu falo isso é uma injúria contra a minha índole. Então, senhor presidente, eu só quero desejar um feliz fim de semana a todos. No mais, essas são minhas palavras e muito obrigado.